Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então, continuando nossas aulas, hoje nós vamos estar enviando para vocês um vídeo no qual a gente vai estar tratando aí de dinâmica, tá bom? Nós vamos tratar da primeira e da segunda lei de Newton. Então, o material que nós fazemos utilizando aí o nosso livro, né? Estamos trabalhando aí o nosso livro, que é o livro da editora Saraiva, né? O nosso livro do Hello, Newton e Walter. Tá? Então nós pegamos algumas partes do livro e fizemos aí o nosso comentário dessas duas aulas explicando a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton, tá certo? E depois vamos estar enviando também um exercício aí para vocês, certo? Então, bons estudos, um forte abraço, estudem bem e vamos lá em frente ao nosso estudo remoto que vai continuar dando tudo certo. Até logo mais. Vamos continuar o nosso estudo aí da dinâmica, tá ok? Vamos trabalhar agora o conceito de força resultante. Lembrando que nós estamos aí com o material, né? Observando esse material aí do nosso livro, da editora Saraiva, que é o livro do Hello, Walter e Newton, né? Um livro de Física 1, Mecânica. Então vamos lá. Conceito de força resultante. Observe essas duas moças, né, que estão aí puxando um bloco, né? Para onde será que o bloco vai se mover, né? Imagine. Para onde será que esse bloco se move? Então veja que a pessoa da direita, a moça da direita, ela é a pessoa A, ela faz uma força FA para a direita, né, na horizontal e sentido para a direita. E a pessoa B, a moça B, ela faz uma força também na horizontal e o sentido para a esquerda, puxando a caixa. A caixa está sobre a mesa, agora, para onde ela vai se movimentar? Aí depende, né? Depende, é exatamente aí onde está a ideia da força resultante. Será que nós vamos ter aí um movimento da caixa para a direita, para a esquerda, ou ela vai ficar em repouso, né? Vamos então imaginar. Veja só, o que acontece é o seguinte, se a força A tiver um módulo maior do que o módulo da força B, nós teremos uma aceleração dirigida para a direita, porque a resultante será para a direita. Se o módulo da força A for igual ao módulo da força B, então nós teremos uma aceleração nula, ou seja, o sistema vai ficar em repouso, ele vai ficar parado, tá bom? Mas se a força A for menor do que o módulo da força B, se o módulo da força A for menor do que o módulo da força B, então nós teremos uma aceleração orientada para a esquerda, porque a força B sendo maior, a força resultante será no sentido dela. Ok, pessoal? Bem, então a ideia é essa aí. O que é força resultante? Olha só, imagine aqui a situação, né? Você tem um objeto que está sujeito aí à ação de várias forças. Esse objeto vai se movimentar para onde? Ele vai sair do lugar ou não? Então, para nós sabermos o resultado disso aí, temos que calcular exatamente a força resultante que está atuando aí. A força resultante, ela é o que na realidade? Ela é a soma vetorial da ação de todas essas forças que você vê aí. Aí você tem que calcular essa soma vetorial. Vamos ver aqui, ó. Na realidade é assim a expressão. Você vai ter que a força resultante será F1 mais F2 mais, aí vai somar todos os vetores vetorialmente. E como é que vai somar, fazer essa soma? Ora, você pode usar, dependendo de como os vetores estão, você pode usar o método poligonal, a regra do paralelogramo, pode utilizar o método das projeções, depende da situação aí que os vetores estejam. Tá bom? Então, a resultante de um sistema de força é dada dessa maneira. Vamos ver um exemplo aqui, olha só, que tem aí no nosso livro, um exemplo resolvido. Uma partícula está sujeita à ação de três forças, F1, F2 e F3, cuja resultante é nula. Sabendo que F1 e F2 são perpendiculares entre si e que suas intensidades valem respectivamente 6 e 8 newton, determine as características da F3. Olha aí. Nós temos F1 e F2 que são perpendiculares, sabemos o módulo delas e queremos a força F3, né, a terceira força, sabendo que a resultante é zero. Como é que tem que ser essa terceira força? Vamos então ver a situação. Veja só aí.
Perceba que, inicialmente, nós temos que se a resultante das três forças aplicadas em uma partícula é nula, então as três forças devem estar contidas no mesmo plano. Vamos lá. Olha só. Veja a figura aí. Nós temos o seguinte. Duas forças são perpendiculares, F1 e F2. Perceba que eu posso somá-las, né? Eu posso somar essas duas forças usando aí a regra do paralelogramo. Aí eu vou ter esse vetor resultante de vermelho aí que você vê inclinado e para cima. Então esse vetor é o resultante do 1 com o 2. Para que a gente tenha uma resultante zero, então a força F3 ela tem que ser exatamente oposta, né? Vamos ampliar aqui um pouquinho, ó. Veja que F3 tem que ser exatamente oposta e igual, né, de mesmo módulo a F12, a resultante da 12. Porque se ela ficar exatamente oposta, a resultante vai dar zero, né, a resultante total, tá bom? Você vê aí, eu tenho a resultante da soma do 1 com o 2, eu encontro F12, tá? E o resultado do F12, ele vai ter que ser oposto, um vetor oposto ao F3 para que a gente tenha nosso resultado final, tá bom? Então veja aí, o F3 ele é um vetor que é oposto de F12. E o F3 tem módulo igual ao F12, ele tem que ter o mesmo valor. Então assim eu vou resolver a situação. Como é que a gente resolve? Ora, vamos calcular a força resultante usando aí o teorema de Pitágoras, tá ok? Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho. Ampliar um pouco. Nós teremos aí o teorema de Pitágoras. Então veja aí, a intensidade de F3 pode ser calculada pelo teorema de Pitágoras. Isso por quê? Porque F1 e F2 eles estão perpendiculares. Você viu lá que foi dado na questão? Então, se eles estão perpendiculares, eu posso usar o teorema de Pitágoras, que diz aqui: o quadrado da hipotenusa, que é o F3 ó, ao quadrado, ele será igual ao quadrado do primeiro, que é o F1 ao quadrado, mais o quadrado do segundo, que é o F2 ao quadrado. Aí nós teremos, então, que F3 ao quadrado será igual. O F1 ele é 6, vai ficar 6 ao quadrado, que vai dar 36. O F2 é 8, que vai ficar 8 ao quadrado, que vai dar 64. Então, se você somar 36 com 64, vai dar 100. E a raiz quadrada de 100 é, então, 10. Aí você vê aqui que a força resultante F3 ela vai valer 10 newton, ok? Respondemos finalmente que as características de F3 são: a intensidade dele é 10 newton, né? A direção é a mesma da resultante de F1 e F2, tá? Ela tem a mesma direção. E o sentido é o contrário da resultante de F1 e F2, ele é oposto a F1 e F2. Então está aí, com isso nós caracterizamos o vetor F3 para quê? Para que a resultante total da ação naquela partícula seja igual a zero, tá bom? Vamos adiante. Olha uma outra questão. Nos esquemas de 1 a 4 é representada uma partícula e todas as forças que agem sobre ela. As forças têm a mesma intensidade e estão contidas em um mesmo plano. Em que caso ou caso a resultante da partícula é certamente nula? Olha aí. Vamos analisar em que situação seria certamente nula. Ora, veja só. A gente pode perceber o seguinte, que no primeiro caso os dois vetores têm mesmo valor e são opostos. Então isso aí vai dar uma resultante nula. Porque se eles são opostos, quando eu for subtrair um do outro, vai dar zero. No segundo caso, nós não teremos resultante nula. No segundo caso, porque esses vetores são perpendiculares de mesmo valor, a resultante, né, vai ser dada pela regra do paralelogramo e vai nos dar aí um vetor na diagonal. Então isso não dará resultante nula. No terceiro caso, da mesma forma, nós não teremos uma resultante nula. Porque se esses vetores forem iguais, deixa eu ver bem aqui se eles são iguais ou não. As forças têm a mesma intensidade, ó. Sim, então elas têm a mesma intensidade. Então, se essas forças têm a mesma intensidade, vamos ver aqui. Tendo essa mesma intensidade, eu posso então dizer o seguinte, que na situação 3, quando eu somar esses dois vetores que estão perpendicular,
eles vão estar na bissetriz, o resultante vai estar na bissetriz e será oposto ao outro vetor, que está aqui apontando para baixo. Mas ele não será do mesmo valor, ele não terá o mesmo módulo, porque o ângulo é de 90 graus. Aí você vê aí que se você usar o teorema de Pitágoras, o resultado vai ser dado, né, pelo teorema de Pitágoras, que vai ser o valor deles vezes a raiz de 2, quando você calcular. Tá? Então, isso não é igual ao valor deles que esse outro vetor estaria apontando. Então, não dá certo de ser vetor nulo. No quarto caso, nós temos sim uma situação em que o vetor resultante aí é nulo. Por quê? Primeiro, porque os três vetores são todos iguais. E segundo, quando os vetores são todos iguais e colocados assim, dessa maneira, em que o ângulo entre eles é 120 graus, veja que você tem aqui 120 graus à direita, tem 120 graus à esquerda, e acima você não tem, mas sabe que a soma total dos ângulos numa figura dessa plana não tem que ser 360 graus, então lá em cima também é 120 graus. Resultado, quando esses ângulos são todos de 120 graus e os vetores são todos iguais, de mesmo módulo, então nós podemos dizer que a resultante é nula. Por quê? Porque se você somar dois deles, tá? Somando dois deles, você vai aplicar a lei dos cossenos. Ao aplicar a lei dos cossenos, você vai usar o mesmo módulo, né? E o ângulo entre eles é 120 graus, cujo cosseno é igual a menos 1/2. Quando aplicar a lei dos cossenos, você vai descobrir que o resultante desses dois que estão apontando para cima, em diagonal aqui, no item 4, ele vai ser um vetor que vai ser de mesmo módulo, estará na bissetriz dele e vai ser exatamente oposto ao vetor que está apontando para baixo. Então, isso quer dizer que eles vão se anular, ou seja, a resultante dos dois que apontam para cima será um vetor que vai ser de mesmo módulo a esse que aponta para baixo, vai estar alinhado com ele e vai estar no sentido oposto. Então, por isso, vai dar zero. Resultado, a resposta para esse questionamento aqui é o primeiro item e o quarto item que tem situações de resultante zero. O 2 e o 3 não tem resultante zero, não tem resultante nula. Ok, pessoal? Vamos adiante. Aqui tem uns exercícios, eu vou passar para vocês procurarem responder, mas vamos falar do equilíbrio de uma partícula. O equilíbrio de uma partícula ele pode acontecer quando a resultante das forças que agem sobre ele é nula, tá? E quando essa resultante for nula, ele pode ter dois tipos de equilíbrio. Pode ser o equilíbrio estático ou pode ser o equilíbrio dinâmico. Vamos falar aqui do equilíbrio estático. Nós dizemos que uma partícula está em equilíbrio estático quando se apresenta em repouso em relação a um dado referencial. Imagine, por exemplo, nessa figura em que o homem, vamos ampliar aqui, imagine essa figura em que o homem ele colocou um objeto preso ao teto e olha no canto esquerdo aí os eixos x, y, z servindo de referência. O tempo passa e esse objeto não sai do lugar ali, não se afasta e nem se aproxima em relação àquele canto lá, que tem os três eixos. Então isso quer dizer que se ele não muda de maneira nenhuma a sua posição, ele está em equilíbrio estático. E nessa situação aí nós vamos ter uma situação em que a resultante é zero. Tá? A velocidade do objeto ela é nula, ela é constante, sempre igual a zero aí nesse momento, porque ele está em equilíbrio preso ao teto. E que forças atuaria aí no objeto? Ora, teria o peso dele apontando para baixo e teria uma força feita pelo fio, que a gente chama de força de tração. Essa força feita pelo fio, que é chamada de tração, ela equilibra o peso da bolinha, né, dessa luminária, digamos que seja uma luminária. Então, se equilibra o peso da luminária, nós podemos dizer que a resultante é zero. Aí esse equilíbrio, como o objeto está em repouso, é chamado de equilíbrio estático. Ok? O equilíbrio dinâmico, nós dizemos que uma partícula está em equilíbrio dinâmico quando ela se movimenta em movimento retilíneo uniforme, em MRU, em relação a um dado referencial. Então veja, para que haja equilíbrio, a velocidade do objeto tem que ser constante. Se a velocidade for constantemente igual a zero, é a situação anterior.
o equilíbrio é chamado de estático, porque o objeto está parado, está em repouso, semelhante a uma estátua, tá? E já se o objeto tiver com uma velocidade constante, em movimento reto, retilíneo, com velocidade constante em valor, então ele vai estar em equilíbrio dinâmico. Vamos pensar só em duas situações. Por exemplo, um avião. Um avião em que esteja em voo e o piloto aciona ali o piloto automático, né, para o avião voar sozinho lá por um certo tempo. Aí ele pode até se despreocupar, pode dar uma saída para ir ao banheiro, se levantar e deixar o avião voando sozinho. Dessa maneira, quando ele liga o piloto automático, o que acontece é que o avião vai estar andando em movimento uniforme, tá? Com uma velocidade constante em movimento retilíneo uniforme. Aí nós dizemos que o avião está em equilíbrio dinâmico, tá? Outro exemplo, imagine um navio no meio do mar, do oceano, né? O navio em que o piloto, o capitão dele, né? O navegador também aciona lá uma situação de ele andar remoto, andar constante. Ou então segura lá ele no volante e mantém aquela velocidade. Aí o navio anda completamente em linha reta. Quando o navio estiver andando em linha reta com a mesma velocidade constante, aí ele também vai estar em equilíbrio dinâmico, tá bom, pessoal? Então, o equilíbrio dinâmico é essa situação em que a velocidade do objeto é constante e não é nula, o objeto está em movimento. Inércia. O que é inércia? Inércia é a tendência dos corpos em conservar a sua velocidade vetorial, tá? Tudo que possui matéria tem inércia. A inércia é uma característica própria da matéria. Ou seja, tudo que tem massa tem tendência a manter a sua velocidade vetorial. Para que as tendências inerciais de um corpo sejam vencidas, é necessária a intervenção da força externa. Aí o que diz a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, diz o seguinte, que se a força resultante que atua sobre uma partícula ela for nula, então esse corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme por inércia. Segundo enunciado, se um corpo livre de uma força externa resultante é incapaz de variar sua própria velocidade vetorial, tá bom? Então, um corpo está livre de força externa, então ele não pode mudar a sua velocidade vetorial. Para poder mudar a velocidade, ele tem que sofrer a ação de alguma força externa. É tipo, digamos, você está deslizando, né, deslizando sobre digamos, uma duna, né? A pessoa está descendo sobre uma duna. Para ela poder desviar o seu caminho, ela tem que bater em algum lugar, tem que tocar o pé em algum lugar para poder mudar a direção do seu movimento, tá bom? Olha um exemplo aqui, nós temos um carro em movimento retilíneo uniforme. Então, por inércia, a tendência dele é continuar em movimento retilíneo uniforme, tá? A não ser que alguma força atue sobre ele. Nessa outra situação, o carro está parado. Então, por inércia, a tendência do carro é continuar parado, a não ser que alguma força atue sobre ele também. Aqui nós temos um objeto em movimento circular uniforme, ele não está em equilíbrio, porque quando o corpo está em MCU, ele tem aceleração, tá? Um corpo que esteja em equilíbrio, ele não possui aceleração, porque a sua velocidade é constante, tá bom? É por isso, ó, vamos voltar aqui. Por que ele está fazendo esse movimento e tem uma aceleração aí existindo? Porque ele está preso a um fio e o fio exerce uma força nele. Se esse fio quebrar, olha a próxima figura. Se o fio quebrar, aí sim a tendência do objeto é sair pela tangente, ó, ele vai sair da mesa. A tendência dele é manter o movimento dele por inércia. Então ele vai andar em MRU. Veja bem aí na mesa, né? Está escrito MRU é a tendência do objeto. Por quê? Porque o fio quebrou. Se o fio quebrou, não tem mais a força para poder manter o objeto circulando em movimento circular. Aqui nós vamos ter um experimento. Eu quero que vocês todos façam e me enviem esse experimento, tá bom? Vou mandar o PDF para vocês também. O segundo princípio, a segunda lei de Newton, é o princípio fundamental da dinâmica. Vamos ver aqui, ó. Imagine, se você tem uma bolinha em que você faça uma força F1, aí vai aparecer sobre ele uma aceleração A1, tá?
Se eu fizer uma força F2, aumentar a força, vai aparecer sobre essa bolinha uma aceleração maior. Se eu fizer uma força maior ainda, F3, vai aparecer uma aceleração maior ainda, A3. E o Newton descobriu isso, que quanto maior for a força resultante atuante sobre um objeto, maior a aceleração que ele vai ter, porque a velocidade dele vai variar. Tá? Então você precisa de uma força resultante para variar a velocidade do objeto. Aí veja o que o Newton fez. O Newton então fez a razão entre a força 3 e a aceleração 3, a força 2 dividida pela aceleração 2, a força 1 dividida pela aceleração 1, e percebeu que essa razão tudo dava igual exatamente à massa do objeto. Com isso ele descobriu que força por aceleração é igual a massa. Então a força é igual a massa vezes a aceleração. Essa fórmula aqui é que representa a fórmula da segunda lei de Newton, tá? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ok, pessoal? Então está aqui o enunciado da segunda lei de Newton. Se a força F é a resultante das forças que agem sobre uma partícula, então, em consequência de F, a partícula adquire a mesma direção e no mesmo sentido da força, uma aceleração cujo módulo é diretamente proporcional à intensidade da força. Então, nós vamos ter essa expressão da segunda lei de Newton: a força resultante é massa vezes a aceleração. Sabendo disso, pessoal, qual é a unidade que nós vamos usar para a força? Olha só, a unidade de força vai ser igual à unidade de massa vezes a unidade de aceleração. Então, no sistema internacional, a unidade de força será a unidade de massa, é o quilograma, e a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Então, o quilograma vezes o metro por segundo ao quadrado, nós chamamos de Newton, tá? Newton, que é representado pela letra N maiúscula, tá bom? Então, o Newton é 1 kg vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Bem, aí vamos entender aqui o que seria um Newton. Um Newton é a intensidade da força que, aplicada em uma partícula de massa igual a 1 kg, produz na sua direção e no seu sentido uma aceleração de módulo 1 metro por segundo, ou 1 metro por segundo ao quadrado. Então está aí, se um objeto tiver a massa de 1 kg e tiver sujeito à ação da força de 1 newton, então ele vai possuir uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Veja aqui a situação ampliada. Ó. Então, olha aí. Se o objeto tiver sujeito à ação de uma força de 1 newton, a massa dele sendo 1 kg, ele vai ter a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Por quê? Porque o newton é a massa vezes a aceleração, o quilograma vezes o metro por segundo ao quadrado. Aí aqui vamos ver um exemplo. Olha só, o bloco da figura tem uma massa igual a 4 kg e está sujeito à ação exclusiva das forças horizontais F1 e F2. Aí estão as forças. Sabendo que a intensidade de F1 e F2 valem respectivamente 30 e 20 N, determine o módulo da aceleração do bloco. Ora, vamos resolver. Veja que essas forças são opostas, então F1 é maior do que F2. Se é maior, vai haver uma resultante para a direita. Então veja aqui, como o módulo de F1 é maior do que o módulo de F2, o bloco é acelerado horizontalmente para a direita por uma força resultante F, cuja intensidade é dada por... Aí você vai ter, F é igual a F1 menos F2. Então F vai ser 30 menos 20, vai dar igual a 10 newton, né? Sabendo disso, a aceleração A do bloco pode ter seu módulo calculado pelo princípio fundamental da dinâmica. Então, nós vamos ter que força é massa vezes aceleração. Então, a aceleração é a força dividida pela massa. Aí você sabe que a força a gente calculou agora é 10 newton e a massa do objeto foi dada, que é 4 kg. Então, 10 newton dividido por 4 kg vai dar igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração. Ok, pessoal? Então é isso aí, nós vimos nessa aula de hoje a primeira lei de Newton e a segunda lei de Newton, certo? Eu vou mandar este vídeo para vocês, um forte abraço, tudo de bom. Bons estudos a todos, pessoal.